Manuel Luciano da Silva, médico, investigador orgulhosamente não profissional, reside em Bristol, no estado de Rhode Island, não muito longe da zona onde os barcos supostamente desapareceram. Defende a baía de Narragansett, ali perto, como provável porta de entrada de Miguel Corte Real na Nova Inglaterra. E, portanto, veio o quê? Veio pelo rio acima. Entrou na baía de Narragansett, que é um delta. A baía de Narragansett é 10% maior que o estuário do Tejo, onde desaguam 11 rios, e, portanto, ele veio por aí acima. O navegador ter-se-ia fixado na zona de Dighton, juntamente com a tripulação dos seus barcos, que se viria a misturar com os índios Wampanoag. Porque teve dificuldade, talvez, na reconstrução da caravela, ou motivos, talvez, de saúde, porque ele, quando veio para aqui, já tinha 50 e tal anos, e, portanto, uma vez que o capitão morresse, sabe como é? Isso é muito difícil. Isso agora vamos simplesmente especular. Nunca se soube se Gaspar e Miguel voltaram a encontrar-se de novo. Luciano da Silva, juntamente com a sua mulher Sílvia Jorge da Silva, investigou o vocabulário utilizado pelos índios e ambos acabaram por encontrar mais de 60 palavras aparentemente originárias da língua portuguesa. Mais importante do que isso foi a descoberta de uma pedra com cerca de 4 metros quadrados de área e 40 toneladas de peso, no estuário do rio Taunton. Em 1680, elementos de uma aldeia próxima terão reparado numa rocha de proporções consideráveis, cuja superfície se mantinha debaixo de água durante a maior parte do tempo. Ao aproximarem-se, os curiosos notaram que num dos lados a pedra exibia aquilo que pareciam ser desenhos e inscrições. A população chamou então aquele que era visto como o elemento mais sábio da aldeia, o padre John Danforth. O sacerdote visionou as gravuras e concluiu que estas teriam certamente sido feitas pelos índios Wampanoag. Esta foi apenas a primeira das muitas teorias que foram surgindo acerca da origem das inscrições na pedra de Dighton. Em 1913, Edmund Delabarre, psicólogo da Universidade de Brown, no Massachusetts, dirigiu-se a Dighton para observar a caligrafia presente nas inscrições. A 2 de dezembro de 1918, enquanto analisava uma fotografia no seu laboratório, descobriu a data 1511 gravada na face da pedra. Delabarre investigou então a história mundial, à procura de países cujos barcos partissem para a Nova Inglaterra. Acabou por descobrir a história dos irmãos Corte Real, deixando-se também intrigar pelo seu desaparecimento. O investigador começou a ligar a hipótese de um naufrágio de Miguel Corte Real naquelas paragens às misteriosas gravuras. Descobriu então mais 2 elementos decisivos na superfície rochosa: o nome do navegador e o desenho do escudo de armas português, de forma triangular. E quando chegou a Portugal, é que ele viu que havia referências de que um Gaspar Corte Real tinha vindo para a América e tinha desaparecido, um Miguel Corte Real tinha vindo para a América à procura dele e tinha desaparecido. E disse, eipá, agora sim. Viu então, no centro da face da pedra de Dighton, 8 letras gravadas do nome Miguel Corte Real. E viu também o escudo português em forma de um V. Após publicar as suas ideias em livro, Delabarre recebeu algumas críticas da comunidade científica, mas também o reconhecimento de Portugal, então com Salazar e o regime fascista à cabeça, exacerbado pelo nacionalismo da descoberta. O psicólogo americano foi condecorado pelo governo português com a Grande Cruz da Ordem de Cristo, símbolo nacional que haveria de ficar ligado à pedra de Dighton. Em 1928, após Edmund Delabarre publicar o seu livro, José Damaso Fragoso, um professor de origem portuguesa residente em Nova Iorque,
começou a interessar-se pela rocha que continuava repousada na margem do rio Taunton. 20 anos depois, Fragoso descobriria mais uma evidência das marcas portuguesas na pedra de Dighton, um outro escudo lusitano em forma de U. Para além disso, reconheceu na pedra a cruz da Ordem de Cristo desenhada por 3 vezes. Quando o professor de Labar descobriu a teoria portuguesa, o governo português foi muito rápido em oferecer ao professor de Labar a condecoração da Ordem de Cristo. O professor de Labar tinha a cruz da Ordem de Cristo no peito e nunca descobriu as cruzes da Ordem de Cristo cravadas na pedra da que são as coisas mais visíveis, mais óbvias. Este símbolo era presença obrigatória nas caravelas, uma vez que todos os navegadores tinham que pertencer à grande ordem que sucedeu em Portugal aos míticos templários. E foi o infante Dom Henrique que foi buscar o dinheiro da Ordem de Cristo para construir as primeiras caravelas, foi à Ordem de Cristo que ele foi buscar os navegadores, enfim, e criou a epopeia dos descobrimentos portugueses. A descoberta de uma quarta cruz e de um escudo de forma triangular foi apresentada por Luciano da Silva no primeiro Congresso Internacional dos Descobrimentos, em Lisboa, em 1960. Nos dias de hoje, outros habitantes da localidade adotaram a cruz portuguesa como símbolo. O caso mais evidente é o do padre Tim Goldrick, pároco de Assonant, cuja igreja ostenta vaidosamente a cruz da Ordem de Cristo. I could see that there was an interest in the parish building on this Dighton Rock, and when I needed a symbol for the parish, a crest, I made sure that it had the cross of Christ in it, and when the parish needed a motto, I chose claimed for Christ in 1511 because of the Dighton Rock. O sacerdote, de já longínqua origem lusitana, está associado à formação dos Cavaleiros de Colombo, uma organização da paróquia. And I was new in the parish, and there was a new group forming, a group of men, Knights of Columbus, and they were looking for a name. So it was a large meeting, and all the men were there, and they all had their different names, but I came in very prepared. I had a big folder, and I opened it up, and I showed them the Cross of Christ, and the 1511, and the Miguel Cote Real, and the coat of arms. So I just blew away all the competition, and the men named their council Cross of Christ, and because of that connection, Dighton Rock is really now not in Dighton, but in this parish. A Pedra de Dighton está hoje envolvida por um parque graças aos esforços da Miguel Corte Real Memorial Society, uma entidade criada em 1951 por luso-americanos de Nova York para honrar a memória do navegador. Até 1963, a pedra estava metida na água e coberta pela água das marés 20 horas por dia, circundada pelos esgotos da cidade de Taunton. Eu, juntamente com, não fiz isso sozinho, mas juntamente com outros luso-americanos, conseguimos convencer os representativos, os senadores e o governo do Estado para gastar $50 mil naquela altura, em 1963, e retirar a pedra da água e pô-la num pardão. 10 anos mais tarde conseguimos mais $50 mil para que se construísse o chamado pavilhão para a pedra ficar dentro de uma redoma de vidro protegida. E 4 anos mais tarde conseguimos mais dinheiro para que o Estado de Massachusetts construísse o monumento, o edifício da frente, para terminarmos o museu propriamente dito da Pedra de Dighton. Não só sobre a Pedra de Dighton recaem as esperanças da presença portuguesa na Nova Inglaterra nos séculos XV e XVI. Na cidade de Newport, no estado vizinho de Rhode Island, uma torre desperta a curiosidade dos investigadores há centenas de anos. O Herbert Pell nasceu aqui na cidade de Newport, tornou-se embaixador americano e visitou Charolles. Quando ele visitou o altar-mor da Charolles Tomar, disse: nós temos lá em Newport, onde eu nasci, uma construção semelhante.
A Torre de Newport deverá ter sido construída entre 1450 e 1700. A Ordem dos Templários construíram monumentos com o feitio de 8 arcos redondos, à semelhança da construção do Santo Sepulcro em Jerusalém. Este foi o principal sintoma de Portugalidade que levou os investigadores a associarem a passagem de Miguel e talvez Gaspar Corte Real antes dele por aquelas paragens. A teoria portuguesa sustenta que a torre, situada no ponto mais alto de Newport, poderá ter servido para os irmãos Corte Real terem uma visão permanente da passagem de barcos ao largo da cidade. Recorde-se que Miguel veio à procura de Gaspar. O mesmo tentou o mais velho dos irmãos, Vasco Emes, vendo que nenhum nem outro regressavam. No entanto, a permissão foi-lhe negada pelo rei Dom Manuel I, por achar que aquela terra não merecia mais perda de vidas. Desconhecedores do facto, a torre poderá ter acalentado a esperança da chegada de Vasco por parte de Gaspar e de Miguel. Por outro lado, serviria igualmente para precaver a chegada de outros povos, eventualmente hostis. Esta torre de Newport está construída no sítio mais alto da cidade de Newport. Quer dizer, do lado de cima desta torre, vê-se as duas entradas da baía. A entrada da baía pelo lado poente e pelo lado nascente. Quer dizer, sim, portanto, isto foi construído exatamente à imagem semelhante do que existe realmente na torre, na charola, e, portanto, a construção aqui foi por motivos religiosos e por motivos de defesa, e ao mesmo tempo de vigiar quem é que entrava na baía. Que se o Miguel veio à procura do Gaspar, certamente que o Gaspar e os seus marinheiros também iam esperar que o Vasquianos, o irmão mais velho do Miguel e do Gaspar, pudessem vir também à procura dele. No ponto do continente americano mais próximo de Portugal, no estado de Rhode Island, o forte de Ninigret constitui também ele uma referência da presença portuguesa. Nas suas imediações, foi encontrada uma espada em tudo semelhante àquelas que os portugueses usavam na época dos descobrimentos. Um canhão de culatra aberta, similar aos existentes no Museu Militar em Lisboa, reforçou a teoria portuguesa. Os Corte Real não são a única família portuguesa a levantar hipóteses e a erguer mistérios nos Estados Unidos da América. João Rodrigues Cabrilho, explorador do século XVI, é apontado por alguns como espanhol, mas o cronista castelhano António de Herrera e Tordesilhas refere-se a ele como Juan Rodrigues Cabrilho português. Mais tarde, o historiador Harry Kelsey sugeriu que a referência a Portugal poderia ser apenas uma alcunha e que Cabrilho teria nascido provavelmente em Sevilha. Apesar de todas as dúvidas, muitos são os portugueses que o celebram como compatriota. O navegador está ligado principalmente à história da Califórnia, onde terá chegado em 1542. A Baía de San Diego foi então batizada de São Miguel. Antes, Cabrilho foi o responsável por viagens ao serviço da coroa espanhola até Havana e Acapulco, entre outras. Acabaria por morrer prematuramente após uma queda cuja consequência foi a então assustadora gangrena. Em San Diego, foi erguido um monumento em sua homenagem com evidentes aspectos portugueses. Estevão Gomes foi outro nome ligado à navegação no século XVI. Pouco conhecido nos dias de hoje, o português foi responsável por importantes expedições ao serviço da coroa espanhola, uma das quais envolveu uma viagem pela Terra Nova em Nova Escócia, acabando numa exploração da costa leste dos atuais Estados Unidos. Foi Gomes quem registrou em mapa a linha costeira dos atuais estados do Maine, Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e Delaware, até à Flórida. Antes disso, o explorador foi companheiro de Fernando Magalhães na primeira viagem de circunnavegação à volta do mundo, entre 1519 e 1522. Podemos encontrar em Bangor, no Maine, um monumento em sua homenagem. Com mais ou menos certezas, os portugueses terão contribuído significativamente para o despertar de um território que
que corresponde hoje em dia ao país mais poderoso do mundo. Teremos cimentado relações com os índios e feito registros que viriam a revelar-se documentos de uma extraordinária importância histórica. A herança de Corte Real, Cabrilho e Gomes pode não ser visível a olho nu, mas tem direito a um espaço significativo na história da América.